E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP de Abu Dhabi. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, chegamos ao final da temporada de 2019 no circuito de Abu Dhabi. Exatamente, infelizmente, como muitos já não gostam, o final da temporada ocorre em Abu Dhabi. Mas tivemos até uma corrida bem movimentada, uma corrida aí que, apesar de não ter ocorrido safety car, que é algo que é uma característica pontual nesse GP, né? Em algumas edições nós tivemos, e que sempre dá uma mexida ali na corrida, dá uma movimentada. Nós tivemos sim uma corrida bem interessante, teve alguns pontos aí que vão ser bem legais da gente discutir hoje no BBcast. Mas antes de prosseguirmos, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. Lembrando a todos da importância desse Apoia-se, né, do financiamento coletivo e contínuo do Boletim do Paddock, que auxilia aí na manutenção do servidor, do site e também da edição do BBcast. E são os nossos apoiadores: Ricardo Banner, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Vale e Silnei Mestre. Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o desenvolvimento e crescimento do Boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo lá na plataforma Apoia-se. Vocês podem auxiliar com o crescimento do Boletim do Paddock e, além disso, compartilhando nas suas redes sociais e interagindo com a gente no Twitter, Facebook, Instagram. Vocês também auxiliam nesse engajamento e no crescimento do boletim. Bom, Débora, o GP de Abu Dhabi já havia chegado com as decisões definidas, tanto para campeão de construtores como campeão de pilotos, mas a gente ainda tínhamos briga, né, do grid para definir quem seria, né, o primeiro piloto do pelotão final ali, que é sempre após as três grandes equipes, a Ferrari, Mercedes e Red Bull, que a disputa estava entre o Albon, que ainda é da Red Bull, mas ele ainda tinha consequências ali da pontuação não tão boa da época da Toro Rosso dele, o Gasly, que foi rebaixado, e o Carlos Sainz, que defendia essa posição aí como o melhor do resto do grid. Exatamente, tinha expectativa para essa corrida e principalmente para essa decisão, então era algo que era para ser observado durante essa prova. Além disso, tinha a definição do Max Verstappen e o Charles Leclerc pela disputa do terceiro lugar ali do campeonato de pilotos. Outros pilotos também disputavam posições entre si. Era o próprio Sérgio Pérez e o Lando Norris, que nós vamos ver durante a corrida aí, também tivemos um pega deles. E também a gente tinha, né, a despedida aí de dois pilotos, Robert Kubica, que deixava a Williams essa segunda partida da Fórmula 1, a primeira não de uma forma tão positiva, e essa segunda passagem eu acho que fica uma questão aí para ser debatida, que o fato dele ter conseguido, né, superar as dificuldades dele, física, que mostrou aí que durante o ano ele, apesar do péssimo carro da Williams, ele foi aguerrido, tentou, buscou de todas as formas conduzir o carro. Eu acho que não só isso, né? Apesar de todas as dificuldades que ele tinha, a Williams tentou fazer o possível para que essa temporada dele começasse e terminasse com ele guiando o carro. Então, de certa forma, eles adaptaram o carro, fizeram tudo que era possível para que ele tivesse ali integrando o grid. Mas, né, a equipe mesmo não tinha desenvolvimento, o carro era muito ruim, então era difícil de buscar pontos. E o piloto que se deu bem ali na Williams em questão de largar mais vezes à frente, terminar mais provas à frente, foi o George Russell, mas no momento decisivo, onde a Williams conseguiu conquistar aquele ponto, veio pelo Robert Kubica. Exato, e o segundo piloto que se despedia, né, alguns dizem que não vão sentir faltas, outros dizem que sim. Eu particularmente, como eu sempre tento ver mais o posicionamento do piloto, da persona como um profissional ali, um piloto de Fórmula 1, eu vou sentir falta do Nico Hülkenberg. Eu sempre fui um fã dele, desde que ele foi campeão lá em 2009 na GP2, atualmente a Fórmula 2. Eu via ele com bons olhos, quando ele chegou na Williams, a mesma coisa, a passagem que ele teve pela Sauber, pela Force India, foram boas passagens que ele teve, mas só que infelizmente não conseguiu ir ao pódio, que era o que eu acho que muitas pessoas julgam
seria o ponto máximo ali que um piloto do nível dele, da categoria dele, poderia ter conseguido. Faltou um pouco de sorte em alguns momentos dele, e também eu acho que a questão do Hülkenberg também foi um pouco mesmo ligado à sorte, porque teve outros pilotos não tão bons depois dele, em equipes não tão boas, que mesmo assim conseguiram o pódio, e para ele faltou isso. Nesse curso aí do Hülkenberg dentro da Fórmula 1, nós tivemos o Grosjean conseguindo ir ao pódio com a Lotus, né, em um período em que a Lotus era uma draga e não conseguia imprimir um bom ritmo. Nós tivemos Lance Stroll no pódio, Sérgio Pérez inúmeras vezes foi no pódio, salvo engano, Kobayashi, Maldonado venceu corrida. Então, assim, é o que você falou, realmente ele não teve sorte, a sorte não esteve ao lado dele, mas infelizmente, né, ele não conseguiu aí uma vaga no grid para 2020, mostrando novamente que a sorte não esteve ao seu lado. Eu acho que a outra despedida que nós temos é da Toro Rosso, a equipe aí que configurou depois da saída da Minardi, né, que já era uma equipe querida. A Toro Rosso com o tempo foi se tornando querida. Eu acho que ela deixou de ser aquela equipe B da Red Bull e se tornou uma equipe que começou a cativar fãs, e agora ela está sendo substituída pela outra marca, né, da Toro Rosso, quer dizer, da Red Bull, do grupo Red Bull, e ela vai criar uma confusão entre os locutores na hora de falar Alfa, né, porque agora nós vamos ter duas Alfas dentro do grid. A Alfa Tauri e a Alfa Romeo, agora em 2020, vai trazer um pouco de confusão. É aquela mesma coisa, né? História da Racing Point Force India, que tirou o sossego da gente por vários programas, porque até você alinhar é difícil. Eu lembro que quando a Sauber passou a ser Alfa Romeo, até lá no grupo do Boletim do Paddock, que aí até um conselho para vocês olharem lá a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo, até para vocês conseguirem entrar lá no grupo do Boletim e conversar com a gente, mas lá no final de 2018, no comecinho de 2019, eu até falei, nossa, além de você ter que trocar o Sauber por Alfa Romeo, às vezes tem que lembrar que você vai ter que escrever Alfa Romeo, porque é muito normal você só escrever Alfa, né? E até o Casola falou, mas não tem problema só falar Alfa. E agora tem problema só falar Alfa, porque vão ter duas equipes com o mesmo nome. Provavelmente eles devem seguir com a mesma linha, né? Os locutores aí e os comentaristas da Globo, de manter a utilizar, né, somente uma sigla, como era na STR e RBR. Eu vou continuar usando só sigla, porque a partir do momento que essas empresas não patrocinam a gente, eu não vou falar Toro Rosso e Red Bull, porque eles não patrocinam a gente, então daqui pra frente será STR, RBR e vai, salvo engano, ATR, né? Que vai ser a sigla aí pra AlphaTauri. Bom, agora vamos direto para Abu Dhabi falarmos dos treinos, né, Débora? Dos treinos livres que anteciparam aí o GP de Abu Dhabi, que finalizou a temporada 2019. Bom, lá no preview a gente tinha falado um pouquinho das características da pista de Abu Dhabi e ressaltamos que o asfalto de lá é extremamente liso e isso já causou um pouco de problema desde o primeiro treino livre, onde a curva 19 foi a curva onde o pessoal tava perdendo mais o carro, principalmente a traseira, e lá pelo final da sessão, só adiantando um pouquinho, teve a batida de Sebastian Vettel, ele rodou e bateu lá no muro de contenção e por isso a sessão foi encerrada mais cedo pela bandeira vermelha. Mas, além disso, nesse primeiro treino livre, teve o fato do motor do Ricardo abrindo o bico, saindo uma labareda depois daquela fumaça horrível. Infelizmente, o Pierre Gasly estava bem atrás do carro e tomou aquela lavada de óleo na cara, que montou a caviseira fechada. E ele teve que ir para os boxes para poder fazer a limpeza ali, né? Porque péssimo a condição que aconteceu aquilo. E logo depois a gente viu o Valtteri Bottas dando uma escapada na pista, porque também a pista foi lavada de óleo, né? E nesse primeiro treino livre a gente teve o Valtteri Bottas liderando, né? Mesmo com essa escapada, com 1 minuto 36 segundos, 157 centésimos. E o Valtteri Bottas aí que já estava nesse momento trabalhando no volante ali da Mercedes dele, convocando a Nicole para encontrar com Lewis Hamilton mais tarde aqui na segunda-feira. Bom, enfim, né? Esse encontro a gente não sabe, mas pode ser uma tática aí do Bottas, né? Nova vida, separado, usando todas as cartas aí para poder ser o grande vencedor de 2020.
A gente ainda não tá no momento em que falamos do que a gente imagina para 2020, ainda vai ter um programa a respeito disso. Mas tivemos o TL2 lá na tarde de Abu Dhabi, e o segundo treino livre é o que vale mais ali para os testes, principalmente nessas corridas em que a prova mesmo ou acontece à noite ou no entardecer, como é em Abu Dhabi. O segundo treino livre é o mais próximo que eles têm do momento em que a classificação e a corrida vão ser realizados, porque bate ali com o horário que essas sessões são feitas. Então, ali já as equipes focaram na simulação de corrida, testando os compostos para o final de semana, e já estabelecendo as suas estratégias para que fosse visto o que ia acontecer ali na corrida. E já começou a aparecer os problemas pela questão da falta de temperatura para poder aquecer os pneus. Então proporcionou mais vezes pilotos rodando, tendo problema ali, e o Leclerc acabou batendo no mesmo ponto que o Sebastian Vettel. Giovinazzi também acabou rodando nesse mesmo ponto lá da curva 19, e foi algo bem recorrente dessa sessão. Para isso ainda tivemos a batida do Bottas com o Grosjean, isso porque o finlandês já estava liderando a sessão e aí se envolveu nessa barbaridade com o piloto da Haas. É, uma discussão que ficou ferrenha durante a sexta-feira de quem foi a culpa, né? Todo mundo traçando quem ali provocou o acidente. Então, pra mim foi assim um erro, um equívoco dos dois. Acho que é por isso que não houve punição alguma a eles, porque simplesmente o Grosjean foi otimista demais ao virar o carro, e o Bottas ele foi muito precipitado, né, ao tentar ultrapassar o Grosjean. Então eu acho que realmente era uma sessão, né, de treino, não tinha necessidade disso. Não tinha necessidade da Haas estar mais ali, né? Simplesmente a equipe não tinha muito o que fazer, né? Então eu acho que a equipe, quando já não tá nos melhores dias dela, tem que mesmo tomar umas cautelas, que a gente vai ver que alguns pilotos não teve durante a corrida. Bom, e passando já para o sábado, né, para a realização do terceiro treino livre, foi aquela coisa, de novo, como não era no horário ideal da classificação, nem mesmo da corrida, esse treino foi meio que perdido, os carros demoraram para poder ir para a pista, os poucos que foram foi aquela típica volta de verificação, não faziam muita coisa na pista, e o treino mesmo começou a pegar fogo só nos últimos 20 minutos, onde as voltas, né, em simulação de classificação foram realizadas. E com isso, o Verstappen terminou na liderança com um 36.556, trazendo já um ar diferente ali, já que as duas primeiras sessões de treinos livres foram lideradas pelo Valtteri Bottas. Bom, e pouco depois, né, Débora, já foi realizado o treino classificatório, onde já que no Q1 a gente já começou a ver os carros da Alfa, né, tendo dificuldades ali por causa das questões do pneu. A Alfa Romeo, depois do final de semana, quando a corrida acabou, o Raikkonen e o Giovinazzi deram uma entrevista e falaram a respeito do que aconteceu durante o final de semana, e eles sentiram uma perda muito grande do GP do Brasil para Abu Dhabi. Isso foi com uma diferença de 2 semanas. Eles chegaram a ver que o carro estava 2 segundos mais lento que o que eles tinham detectado na pista. Estava bem sustentável a questão deles ali nas voltas, porque o pneu não tinha aquecimento, então, portanto, ele não conseguia a aderência, e os pilotos estavam tendo dificuldade para poder guiar o carro. E é uma coisa que eles vão tentar traçar agora nesses 2 dias de teste que restam, a terça e a quarta-feira, utilizar os pneus da Pirelli do próximo ano já para poder começar a traçar estratégias em questão de desenvolvimento do carro e entender como esses pneus vão se comportar, e já conseguir alinhar isso para o projeto do carro do próximo ano, para poder melhorar o que precisa ser feito e já tentar arrumar uma forma de conseguir fazer com que esse carro gere mais temperatura nos pneus, tenha uma degradação menor e consiga aproveitar muito mais o circuito. E acho que essa foi a maior perda para eles, somente que era um time que estava já conseguindo há um tempo pelo menos ir para o Q2, dessa vez tomou uma lavada, né, e acabou ficando. Quase quem também fica com eles no Q1 foi o Sebastian Vettel, que rodou. Por sorte, ele acabou não batendo, né, mas já se foi em jogo de pneu ali que ele poderia ter necessitado pro final de semana. Pode ter sido aquele pneu que faltou lá na corrida, né? Principalmente que ele não tinha o macio pro final da corrida, ele fritou um macio, né, nessa rodada no Q1, então ele acabou recolhendo pros boxes e retornando depois com um novo jogo de pneus. Quem sabe esses não foram jogos que
acabaram se perdendo. Já no Q2, o que ficou ali mesmo de caracterizado nesse Q2 foi a disputa entre o Pérez e o Norris, que voltavam, né, àquela questão da posição do campeonato, né? Eles já estavam disputando ali, já desse momento, quem largaria na frente e quem teria mais chances ali de pontuar e assim terminar um na frente do outro no campeonato. E além disso, né, pegar a vaga dos 10 carros que iam disputar o Q3. Então isso também era bem importante, essa disputa pela 10ª posição. E partindo lá pro Q3, no momento em que estavam definidos os 10 primeiros, já se sabia da punição do Valtteri Bottas, então ele ia largar da última posição, independente do que ele fizesse nessa parte da classificação. Mas ainda assim, teve uma boa disputa pela pole. A gente pode colocar dessa forma, apesar do Lewis Hamilton já vir com um tempo muito bom. Ele teve o companheiro de equipe próximo dele ali e teve a briga da Red Bull com a Ferrari de novo, né? Pela disputa da 3ª posição. Fora isso, eu acho que o que vale falar um pouquinho é que as equipes demoram muito tempo para poder liberar os pilotos para a pista. Então, acaba gerando trânsito, às vezes o melhor resultado não vem. E ali eles já liberaram, né, nessa segunda saída os carros próximos, teoricamente. O Vettel tava tentando dar uma distância de quem vinha à frente dele, acho que de cerca de 4 segundos. E o Leclerc, que veio atrás, também tentou dar um pouco de distância para poder abrir a melhor volta. E aí teve a questão de que o Leclerc foi atrapalhado porque quando ele cruzou a linha de chegada, o cronômetro tinha acabado de zerar, então ele não pôde abrir a volta. Como, né, mais uma coisa para poder colocar ali na lista de final de ano da Ferrari, o que pedir para o Papai Noel, né, um pouco de paciência e companheiros de equipe que se entendam e menos torta de climão. E foi o que serviu para mais um mimimi do final de semana, né. Essa torta de climão aí da Ferrari vai ter muita uva passa no meio dela, mas esse e, lance né, do... Maçã na maionese. Não duvido muito do jeito que o Binotto é. O Binotto é daqueles cara que tem a cara que leva a cerveja quente pro churrasco, pega gelada na geladeira, a quente que levou é uma glacial e pega a Heineken do pessoal. Mas eu assisti o vídeo, assim, sinceramente, o Vettel já tava tomando distância de salvo engano, acho que é uma McLaren, não recordo o carro que tava à frente dele. Ele tentou manter uma distância. O Leclerc, ele dá uma segurada muito brusca. Então, assim, é aquela coisa, os dois têm um pouco de erro também nessa questão. A Ferrari tem em liberar uma coisa que se perdeu de característica do Q3, que era legal que tinha nos últimos anos, era a disputa das voltas a voltas dos pilotos buscando fazer o melhor tempo da classificação. Hoje a gente não tem o melhor tempo da classificação. A gente tem o melhor tempo daquela última volta. Bom, antes não. Antes era disputa realmente para ver quem fazia o melhor tempo, quem conseguia ser o mais rápido. Era uma coisa muito mais aguerrida dos pilotos. Eu acho que até podia ser uma disputa muito melhor, porque já que o pneu que eles largam é o do Q2, e por que ficar escondendo o carro ali no Q3, né? E é algo que vai acabar agora também no próximo ano, né? Porque os pneus que é utilizado no Q2 não são os que o piloto vão largar, então eles não vão ter mais essa questão. Então possivelmente a gente pode ver algumas mudanças até nessas atitudes, mas é chato. Quem não se lembra da década de 90, que os pilotos ficavam aguardando ali até o último segundo para dar aquela volta voadora, mas era porque era aquela volta mesmo, porque era a volta lançada, era uma volta por vez, cada piloto tinha direito a uma volta. Então essas características da pole eu acho que se perderam esse ano. Eu acho que a volta lançada é algo bem legal, que a Stock Car tem, com os 6 melhores, fica aquele clima de tensão, porque você só tem a chance de defender a volta mais rápida e tentar ela uma única vez. Você não tem como ficar se matando ali na pista pra poder conseguir ela, então você tem que encaixar a volta perfeita, né? Não que dessa forma você também não tenha que buscar a melhor volta, mas ainda assim abre brecha, porque às vezes a primeira volta é tão boa que eles não conseguem melhorar nessa segunda saída e às vezes nem tentam, né, melhorar. Não, e principalmente em Abu Dhabi, em que a disputa da segunda colocação estava em quem conquistasse a terceira posição, porque a partir do momento que o Valtteri Bottas marcou a segunda melhor volta, ele ia ser punido. Então a gente ainda tinha essa questão ali da terceira colocação, que seria na realidade o segundo lugar que ele largar, né, ao lado do Lewis Hamilton. Então, com essa patifaria toda criada ali de segurar, liberar em determinado momento, fez com que o Leclerc perdesse a chance, né,
de largar em segundo lugar e quem sabe ele ter já conseguido a liderança na largada. Bom, Débora, em Abu Dhabi já começamos com aquele espetáculo, né, que foi o show com os aviões de Esquadrilha da Fumaça formando. Esquadrilha da Fumaça, eu nem sei se é esse termo, o nome que é essa que eles recebem lá em Abu Dhabi. É a esquadrilha dos sheiks ricos do petróleo. Exato. Acho que ali eles ficam soltando algum tipo de farelo de ouro, farelo de dólar, verde é farelo de dólar. Enfim, e aí teve tudo aquilo ali, assim, tá um clima realmente de fim de festa, fim de feira, mas de qualquer forma, como a gente falou, havia disputa de colocação no campeonato. Lewis Hamilton é um piloto que ele sempre fala que ele gosta de terminar o campeonato ganhando, somente quando ele ganha o título, porque dá aquela sensação de que ele cumpriu com o dever dele. Eu acho que isso fica muito mais nítido depois do que ele perdeu o título lá em 2016, que ele terminou 2015 perdendo corridas. Então a gente tinha todo esse cenário aí que estava envolto a disputa entre... É que você lembra da vitória, da última vitória já no começo do ano, né? Quem foi a pessoa que venceu ali no final? Acho que apesar de ter uma grande distância ali, final da temporada até o começo da outra, ainda assim é um marco importante, porque algo que a gente até falou lá nos carteiros, né? Você tem um mês para poder degustar a sua vitória, porque só no próximo mês vai ter uma nova disputa e alguém pode ter a chance de vencer. E essa chance de vencer aí foi o que o Charles Leclerc e o Valtteri Bottas, não, o Valtteri Bottas estava lá no fundão, no fim do grid, que o Charles Leclerc e o Max Verstappen tentaram, né? E uma outra pessoa que tentava algo diferente era o Sebastian Vettel, que largava de pneus macios, enquanto que estavam todos os demais com médio ali na ponta. Então a gente já tinha aquela sensação de que ou o Sebastian Vettel ia papar todos ele, ou ia ficar aquela coisa dele chega, mas não passa, chega, mas não passa, e foi o que ocorreu. Mas no começo, né, Débora, a primeira volta foi tranquila, apesar do Gasly ter sofrido uma pancadinha ali, que já ajudava um pouco o Carlos Sainz e o Albon, mas... pancadinha daquelas, né? Ele virou um sanduíche, mais ou menos, dos dois carros da Racing Point, com um risco muito maior de algo acontecer. Bom, eu vou falar, apesar de eu falar uma pancadinha, uma asa daquela ali, no mínimo, uns 250 mil reais. Mas ali, né, Débora, a gente teve essa característica aí da corrida no começo dela ter sido um pouco mais calma, em decorrência do fato do DRS ter caído. O firewall lá, enfim, o aplicativo não teve atualização lá, deu tela azul no computador que gerencia o DRS, e nos primeiros momentos da corrida a gente não teve ativação do DRS. O Nico Rosberg apareceu e falou: "The DRS is over." E ficou sem DRS pra poder ter esse começo de prova. Na verdade, ele só é ativo lá na terceira volta, mas, né, não consegue ativar. E aí tiveram que arrumar. Mas eu acho que foi interessante porque a gente viu que mesmo sem a ajuda desse sistema, ainda assim foi possível ter ultrapassagem ali no começo da prova. Teve boas disputas e o pessoal tendo que ultrapassar no braço mesmo. Exato. Mostrou ali pro Fernando Alonso que é possível ultrapassar em Abu Dhabi. Mas a corrida foi seguindo, né, Débora, bem assim, com disputas, principalmente entre o Max Verstappen e o Leclerc, que já começavam a degladiar posições. O próprio Sebastian Vettel também começou a disputar posições com os pilotos da Red Bull. E teve uma coisa que a gente acabou não falando, né? Porque a batida do Gasly ali com o Pérez no começo da prova acabou levando ele para os boxes e a equipe teve toda uma dificuldade para poder trocar a asa móvel, e quando ele voltou para a pista ele já estava muito distante dos carros da Williams. Trocar a asa móvel não, trocar a asa dianteira. A asa dianteira. Bem distante do resto do pelotão. E aí ele demorou, né, até mesmo chegar, ficou ali findado ao fim do grid até mais da metade da corrida. Bom, e como foi dito, né, Débora, a gente via muita disputa, até que foi algo interessante, o encontro de equipes que disputavam posição no campeonato de construtores e também encontro de pilotos que disputavam diretamente posições, né, dentro do campeonato ali de pilotos. A gente tinha o Carlos Sainz, que incrivelmente conseguiu cair lá pro fundo. Misteriosamente, ele não estava tendo um bom rendimento e não conseguia chegar e se fixar dentro da zona de pontuação, porque ele precisava somente de um ponto para desempatar do Gasly, que já estava no fim do grid, e assim ficava aquela tensão para os McLaristas, né, porque o Carlos Sainz parecia que não ia conseguir chegar nos pontos,
enquanto que o Lando Norris estava pleno, tranquilo lá na zona de pontuação, conseguindo levar sua McLaren normalmente. Falando em disputa, também teve a do Albon com o Sebastian Vettel lá na penúltima volta. O Albon tinha ultrapassado o Vettel, então ele estava ali na frente. Depois o Vettel começou a fazer essa corrida de ir atrás do Albon para poder retomar a posição dele e acabar na frente do tailandês. Apesar dessas disputas terem sido bem constantes na pista, a gente teve um outro fator que auxiliou aí vamos colocar assim, na movimentação de pista, na realização aí de uma corrida até mesmo bacana, uma corrida que teve uma movimentação interessante, foi os pitstops, começando pelo pitstop desastroso que foi da Ferrari. A Ferrari tentando ser Mercedes, mas tá bem distante, principalmente questão de estrutura, não tem como comparar. Eles foram tentar fazer a manobra de um pitstop duplo, o que já parecia bem estranho, até porque os dois pilotos estavam com pneus completamente diferentes. O Leclerc não tinha necessidade de fazer a parada ali junto com o Vettel, porque o pneu dele era de uma goma mais dura, então ele poderia permanecer mais tempo na pista. Mas eles tentaram inovar ali e, a pistola não funcionou para poder tirar os pneus do Vettel. A do Leclerc foi ok, mas o Vettel, quando parou, teve problema para poder trocar as duas rodas, tanto a dianteira quanto a traseira. Então foi um desastre, e quando ele voltou na pista, foi completando o bosteiro que a Ferrari tinha feito, de ter colocado ele numa posição onde ele tinha tráfego na pista. Então, além deles já terem tirado o tempo dele ali, ele não ia ter como buscar melhorar isso na pista, porque ele tava no meio de um monte de carro. Exato, a gente teve toda essa questão aí, e tirando que depois até os pilotos, nas entrevistas deles, falaram que não culpavam o pit stop desastroso, porque o próprio Leclerc reconheceu que o pit stop não foi um dos melhores para ele. Enfim, os pilotos aparentavam já estar um pouco mais serenos quanto a essa questão aí da incapacidade da Ferrari de realizar uma boa estratégia. É aquela coisa, você já não olha mais tanto pra eles e tá mais preocupado com o que os outros estão fazendo na pista, que a Ferrari é a Ferrari, Continua fazendo besteira. Eu acho que além desses problemas aí, na verdade a gente podia ressaltar um pouco o que foi ali no momento em que o DRS foi ativo na pista lá na volta 18, que o Bottas estava disputando ali com o Vettel, e aí quando teve o acionamento do DRS, as coisas começaram a andar melhor. Exato, começou a andar melhor, mas a gente teve umas consequências ali meio desastrosas, como foi a tentativa de ultrapassada do Giovinazzi sobre o Robert Kubica, mostrando que o Kubica, apesar da aposentadoria dele, estava com um pouco ali, como poderia dizer, não entregando fácil a posição, mesmo sabendo que era o mais lento da pista. Já tinha aquela coisa, A Alfa Romeo tava com problema dos pneus, então ela tava tentando se manter na pista, eles já sabiam que não iam ter uma boa corrida, e o Giovinazzi tinha acabado de fazer a parada dele nos boxes, e o Giovinazzi, com essa parada que ele tinha feito, ele foi ali mais pro final do grid, o Norris tinha parado junto com ele, também perdeu algumas posições, mas o problema foi o fato dele ter voltado ali perto dos carros da Williams, e o Kubica não deu espaço algum ali, os dois acabaram disputando, danificou o assoalho lá da Alfa Romeo, então foi outro desastre ali, e nesse momento acho que foi onde a gente teve a real chance de um safety car entrar na pista, porque ali poderia ter dado muito mais problema. Até durante a transmissão mostraram que uma peça solta do carro, salvo engano, foi quase bateu no carro do Kvyat, uma peça pequena, mas mesmo assim pode causar, um furo de pneu, qualquer coisa. Furo de pneu, você cai ali na parte de arrefecimento do carro, dá um superaquecimento. E o que foi legal que a gente falou da disputa do Leclerc e do Vettel ali naquele pit stop, de quem faria a parada mais desastrosa. Antes disso a gente teve uma disputa bacana do Leclerc com o Max Verstappen. Agora que você falou, eu fiquei pensando numa coisa aqui. Acho que a DHL ano que vem, ao invés de dar a premiação pro pit stop mais rápido, tem que dar pro mais desastroso. O ruim é que a Ferrari vai levar todos, Junto com a McLaren. Não, vai ser uma disputa entre McLaren e Ferrari. A Haas em algum momento também pode deixar uma roda solta. Temos também a Williams, que libera piloto em cima dos demais. Pode ser uma disputa bem interessante. Ainda tem chance da Ferrari ganhar alguma coisa. Exato, quem sabe, Uma chance aí real, já que só apertar pro Bottas, O Bottas sabe aí o caminho das pedras para poder fazer com que
um piloto não conquiste o título, já que ele ressuscitou, trouxe das catatumbas da música pop a Nicole de volta para a vida do Lewis Hamilton. Quem sabe aí eles não consigam... Traga o seu amor de verdade em 7 dias. Exatamente. Acho que o Bottas baixou o Tinder depois que terminou com a Emily, viu que a Nicole tava lá disponível e falou, vou mandar pegar o WhatsApp aqui do Lewis Hamilton enquanto que ele tá passando roupa, vou mandar um oi sumida pra ela. Quem sabe, né? Vai que cola. Enfim, né? Momento fofoca. Aqui que a temporada acabou, apesar que nós vamos fazer um BBcast especial sobre a temporada, relembrando pontos, uma retrospectiva 2019 do GP, da Fórmula 1, né? Então vai ser legal porque a gente vai poder fazer um pouquinho mais solto, um pouquinho mais tranquilo. Bom, Débora, a corrida foi se caminhando para o final e ali tivemos a disputa acirrada entre o Charles Leclerc e o Verstappen, onde que os dois disputaram roda com roda, teve disputa, foi uma disputa bonita, a gente mostrou o Leclerc numa posição muito mais aguerrida do que ele foi lá na Áustria. É isso, ainda foi lá na volta 32, né? O Verstappen perdeu a segunda posição pro Leclerc no comecinho da prova e essa posição foi se sustentando por bastante tempo. O Hamilton fez, né, a corrida espetacular, além da pole e da volta mais rápida, conseguiu a vitória. Mas nesse momento da prova ele já tinha conseguido uma boa distância para o segundo colocado e estava ali tacando pau no carrinho dele. Mas depois teve esse lance do Verstappen conseguir se aproximar e tentar a ultrapassagem no Leclerc, é aquela coisa, né? Você já fica torcendo pra alguma coisa ali dar errado, mas acho que o Verstappen, ele conseguiu ser aquele piloto que às vezes faltava em algumas disputas dele, principalmente do ano passado. Foi saber o momento certo, esperar e conseguir fazer a ultrapassagem da melhor forma e pra poder sustentar ela. E ainda assim, quando o Leclerc tentou dar o troco, não conseguiu e o Verstappen ficou, né? Foi o decisivo pra ele ficar com a posição dele, tomar ela, na verdade. E o que foi legal é que depois disso o Verstappen ficou por vários momentos reclamando do carro. Eu acho que é uma outra tática inserida na Fórmula 1, que é você reclama do carro, mas começa a fazer voltas mais rápidas do que a anterior. Eu acho que deve ter algum dispositivo ali no motores híbridos que quando a pessoa é reclamona, ela consegue fazer com que o carro ande mais rápido, visto que o Lewis Hamilton, quando reclama, o carro dele rende mais. Verstappen, quando reclama, o carro rende mais. Eu acho que isso só não funcionava por Alonso, né? Que era o único que, quanto mais reclamava, mais o carro andava para trás. E depende da reclamação, o motor fica um pouco acuado. Fica com medo, né? Um pouco de medo. Bom, e quem não teve medo numa questão de disputa foi o Carlos Sainz, que buscou realmente ali chegar na 10ª posição. Ele teve uma hora que chegou, eu comemorei no Twitter e falou, pô, Carlos Sainz 1 ponto. Aí de repente ele vai pros boxes, ferrou. Faltava menos de 10 voltas, ele precisava fazer 3 ultrapassagens e foi conseguindo. O pessoal da frente não tava rendendo, né? Então já tinha aquela coisa que provavelmente não ia render tão bem. A temperatura da pista já tinha caído por conta de já ter adentrado pra noite. Então tinha toda aquela tensão pra ver se ele ia realmente conseguir esse 1 ponto que faltava pra ele poder se desvencilhar daquele pessoal e ficar com a 6ª posição, né? Exato. E aí a gente ainda teve, né, disputa com o Lando Norris e o Sérgio Pérez. E infelizmente o piloto da McLaren acabou perdendo a posição pro mexicano, o que fez com que ele perdesse aí a 8ª posição do campeonato de pilotos. Mas o Pérez, ele tava fazendo uma boa corrida, ele já tinha conseguido boas ultrapassagens, estava galgando o espaço dele ali e acho que ele aproveitou essa crescente que ele estava tendo na corrida para poder conseguir mais uma ultrapassagem no final e superar o Lando Norris. E aí chegamos na parte em que mostrou também que a Ferrari em si, ela tá tendo um pouco de medo do que são os pilotos dela. O Charles Leclerc, em conversa de rádio dele, ficou aparentado que ele faria mais um pit stop e seria feito um momento em que ele retornaria atrás do Sebastian Vettel, mas como ele estaria com o composto mais novo, ele faria ultrapassagem do Sebastian Vettel. Percebi que a Ferrari segurou o Leclerc um pouquinho mais na pista, o suficiente para o Sebastian Vettel se distanciar dele e ele fizesse o pit stop do Leclerc e voltasse à frente do Vettel para que não tivesse uma disputa entre os dois pilotos da Ferrari, para não ter um revival. Eles deixaram ter 20 segundos para conseguir fazer uma parada e o Vettel não chegar, não ter o que fazer, e eles acabaram deixando esse gap. Acho que foi até um pouco ousado e bobo ali da forma como eles fizeram isso, porque o Leclerc já tinha instalado o pneu duro, né? Então já tá, o pessoal, como não
ia fazer mais uma parada, era só questão de terminar a prova mesmo. E a Ferrari tentou colocar um composto mais macio ali pra poder dar um pouco mais de velocidade pra ele, mas eles não tinham mais o que fazer, né? Não, e eles correram o risco de acontecer um efeito cascata, que era Leclerc parar, Verstappen parar, Lewis Hamilton parar e os três começaram a disputar a volta mais rápida. Mas o que ficou mais incrível, como brilha, né, a estrela, como diz Bruno Fonseca, a estrela do Lewis Hamilton. O piloto com o pneu desgastado conseguiu a volta mais rápida, e o Charles Leclerc com o pneu composto melhor, né, mais novo, não conseguiu, né, nem sequer reduzir a distância que ele tinha pro Verstappen, não conseguiu imprimir um ritmo bom, até mesmo quando termina a corrida que eles vão dar o zerinho. O Hamilton e o Verstappen já terminaram de dar os zerinhos e o Leclerc tá chegando. Então, assim, ficou... Acho que só provou aquilo que a Ferrari já tinha passado por todo o ano. Que era o problema com o desgaste dos pneus, depois com o aquecimento desses compostos. Então, já que tinha tudo isso, só foi mais uma consequência da última prova. Exato. São dois fatores que prejudicaram muito a Ferrari esse ano. Desgaste e aquecimento. Desgaste entre os pilotos e aquecimento da cabeça, da cuca deles de tentar resolver os problemas internos deles. Uma análise que foi dita até pelo próprio Burt, pelo Giafone durante a transmissão, que foi interessante, e dá pra gente parar e pensar sobre, o porquê que os pilotos da Ferrari eles foram os que mais se colidiram, tiveram intercorrência entre eles nas corridas. É porque simplesmente a Ferrari errava a estratégia, aí expunha os pilotos a ter que buscar em pista o resultado, e isso fazia com que os dois se encontravam bastante. Me recordava muito não sendo da mesma equipe, mas em decorrência da qualidade dos carros da época, o Lewis Hamilton e o Felipe Massa, que em temporadas que os dois se encontravam a todo momento disputando a sexta posição, que simplesmente era a posição que os pilotos tinham para disputar em decorrência da qualidade dos carros dele. Então é a mesma coisa com a Ferrari. Então eu acho que não teve muita coisa. Eu acho que é por isso que ainda o clima consegue ser ainda um pouco tranquilo na Ferrari, não é tão exposta, tão ridicularizada como a gente viu em outras equipes e outras temporadas, porque de certa forma eles sabem que não tá tudo bem na casa. É diferente do que era a Red Bull com o Mark Webber e o Sebastian Vettel, que vocês tinham uma casa redonda, do que foi o Rosberg, né, e o Lewis Hamilton, porque a Mercedes estava redondinha, estava arrumadinha, não havia nenhum problema nela. E aí, fomos encaminhando pro final da corrida, com o Lewis Hamilton liderando a prova, seguido de Max Verstappen e Charles Leclerc. Valtteri Bottas conseguiu, né, subir até a quarta posição. Ele que até mesmo falou que se não fosse o DRS no começo da corrida, ele teria sim brigado pela terceira posição. Não duvido. Essa prova de recuperação do Valtteri Bottas ficou um pouco apagada assim, em decorrência das disputas que tivemos em pista. Mas só que foi uma bela prova de recuperação para ele. Um piloto que teve aí toda a dificuldade da falta do DRS. A gente sabe que a categoria hoje é muito dependente da... Eu acho que pro Bottas fez mais diferença ele não ter o auxílio, porque ele tinha mais carros pela frente para poder realizar a ultrapassagem. De certa forma, ele com carro rápido, chegando nesse pessoal, ele ia ter uma vantagem de realizar a ultrapassagem muito mais rápido do que perdendo tempo ali para poder encontrar a melhor posição na pista. E a gente sabe que vários desses pilotos aí pra trás tem o problema de você ter que negociar a posição pra você de fato conseguir ultrapassar. Bom, e aí finalizando, né, o GP de Abu Dhabi com a vitória do Lewis Hamilton. Eu acho que o que ficou interessante aí foi o aguerrido dos pilotos da McLaren disputando posições, o Sérgio Pérez também fazendo uma excelente corrida em contraponto. Acho que a volta do Carlos Sainz foi a melhor volta que teve ali nesse final de prova, principalmente dele tentando contornar ali o Hülkenberg para poder ganhar a posição, e depois ele trazendo junto com ele o Daniel Ricciardo, que tinha se aproximado da disputa e também estava querendo essa posição. Exato, mas um ponto que eu ia colocar era que o Stroll, né, abandonou a corrida, ele simplesmente recolheu, não tinha nenhuma notícia de falha do motor. Também posteriormente a gente também não teve essa notícia referente ao carro, então fica aí, o Stroll mesmo falou que foi a pior despedida dele de uma temporada em que a corrida foi desastrosa.
ainda assim o Gasly, com todo o problema que ele teve no começo da prova, ele ainda terminou a corrida na 18ª posição. Infelizmente ele só conseguiu ultrapassar o Kubica, não conseguiu ganhar mais nenhuma posição devido à distância que ele teve, né, pro restante do pelotão. Eu acho que a parte mais triste disso daí, do resultado final que a gente teve dessa corrida, foi que até o 7º colocado, que foi o Sérgio Pérez, eles tomaram todos uma volta e a situação piorou um pouquinho ali só pro Gasly e pro Kubica, que tomaram 2. O Kubica, como a gente falou, ele se despediu da Fórmula 1 com o piloto titular, ainda tem a discussão se ele está negociando ou não com a Haas para ser piloto de teste. Vamos aguardar aí, agora só após mesmo, para janeiro, fevereiro, pra gente ter essa informação. Ele não é um piloto ruim, né? Apesar de todas as dificuldades que ele teve, pouco também é por conta do carro e de toda a situação que ele foi colocado, né? Isso mesmo. Bom, pessoal, sobre o GP de Abu Dhabi foi isso. Como foi dito aí, faremos um episódio especial falando da temporada 2019. Então, como dito, teremos um episódio especial sobre a temporada 2019. Sobre a corrida do GP de Abu Dhabi, acho que ficamos por aqui. O campeonato, como a gente já havia dito, foi resolvido de corridas antes, tanto de construtor como de pilotos. A discussão, a maior expectativa era saber quem seria o sexto colocado, né? Quem seria o melhor do resto, né? O Carlos Sainz, eu acho que refletiu toda a temporada que ele fez, a liderança que ele está dentro da McLaren, mostrou aí todo o potencial que o piloto espanhol tem. Veio certinho depois dos pilotos das 3 grandes equipes, o Carlos Sainz na 6ª posição. Excluindo ali, né, a temporada do Alexander Albon, que foi dividido justamente com a Toro Rosso. Então o Albon e o Gasly tiveram prejuízos nessa questão, porque, né, eles acabaram dividindo cockpits entre eles. Mas sabe o que eu acho interessante de tudo isso? É que, apesar dos dois, com a temporada distinta que eles tiveram e com a troca que eles tiveram, os dois terminaram praticamente da mesma forma o campeonato. E ainda assim o Gasly com um resultado melhor que o Albon, porque o Gasly ficou com a 7ª posição do campeonato, com 95 pontos, o Alexander Albon em 8º com 92 pontos. E o Gasly tem um pódio, né? Então tem toda essa questão aí que o Gasly foi o melhor até que o Albon no final das contas. Bom, pessoal, é isso. Tem o resultado do bolão. O post deve estar saindo hoje, mesmo após a publicação do BBcast. Fica o convite aí pro pessoal compartilhar, conversar com a gente sobre o episódio, sobre a corrida. E como a gente sempre fala, ouvir o BBcast, dá o screenshot da tela, marca a gente nas redes sociais para que a gente possa interagir e conversar com vocês durante a semana. Teremos sim publicações BBcast aí durante o final do ano. Tem ainda a final da Stock Car, tem outros eventos automobilísticos aí para que possamos fazer episódios do BBcast. Lembrando que aqui falamos de cultura nerd também. Quem sabe aí vem alguns episódios especiais falando de outras coisas além de automobilismo. Eu sou o Rubem GP Neto. Agradeço a todos pela companhia. Um forte abraço a todos e até a próxima. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Não deixem de acompanhar o Boletim do Paddock em suas redes sociais, Facebook e Instagram como Boletim do Paddock e no Twitter @DizNoBoletimQ. Vão lá, conversem com a gente, troquem uma ideia, falem a respeito das suas expectativas, decepções desse ano, o que vocês esperam para a próxima temporada. Nós vamos estar lá para poder ler todos os comentários de vocês e conversar. Até a próxima!